Olá, nação rubro-negra. Mila com você. Alô, nação bugrão aqui com você. E no embalo da torcida rubro-negra, vamos às últimas notícias e os fatos envolvendo ele, o Flamengo. Notícias atualizadas do Flamengo. Viagem no tempo até o ano de 1980. Título brasileiro de 80, do Flamengo quando completa 42 anos. A maior decisão da história do clube rubro-negro. Flamengo, o slide Flamengo chega chegando. Desta vez com uma nova viagem no tempo a 1980 e ao título brasileiro de 80 do Flamengo quando completa 42 anos. Maior decisão da história do clube. Nunes e Zico acredita que final contra o Atlético Mineiro foi uma das mais espetaculares da competição. Conquista iniciou o período mais vitorioso da história rubro-negra. No próximo dia 1 de junho, o Flamengo completa 40 anos de sua primeira conquista de campeonato brasileiro. Em 1980, a equipe bateu o Atlético Mineiro na finalíssima por 3-2, iniciou a fase mais vitoriosa da história. A decisão, que teve mais de 154 mil pagantes, é até hoje considerada pelos principais personagens rubro-negros uma das mais espetaculares que a competição já viu. Para Zico, que fez um dos gols do Flamengo contra o Galo, um dos diferenciais foi a alta qualidade técnica dos dois times, que na ocasião tinham alguns jogadores na seleção brasileira. Foi uma das finais mais espetaculares. Estava em campo a base da seleção brasileira, depois de que o Pelé assumiu. Foi dramático, lembrou o Galinho, autor de 2 gols, inclusive o do título. Nunes se empolga a fazer da conquista e da decisão com o Galo. Para ele, foi o início de uma história de grande sucesso. De todos os títulos que o Flamengo ganhou em brasileiros, para mim a decisão com o Atlético foi a maior da história do clube, com certeza. O título de 80 foi o começo de tudo. Me consagrou campeão brasileiro pela primeira vez, fez o Flamengo campeão pela primeira vez. Essa conquista faz parte da minha história, tem uma importância muito grande, disse o ex-camisa 9. Nunes foi contratado pelo Flamengo naquele ano, após uma passagem pelo Monterrey, do México. Inicialmente a diretoria rubro-negra tentou repatriar Roberto Dinamite, que estava no Barcelona, mas o Vasco conseguiu impedir em cima da hora, e o levou para São Januário. Mas a torcida do Flamengo não teve motivos para lamentar. Contra o Atlético, Nunes fez os 2 gols e começou a fazer por merecer o apelido de artilheiro das decisões. No ano seguinte, em 81, ele faria 2 também na final do Mundial, vencida pelo Flamengo por 3-0 sobre o Liverpool. A campanha quase perfeita. O brasileiro de 80 teve 40 clubes, inicialmente divididos em 4 grupos com 10. Os 7 primeiros, 28, avançaram para a segunda fase junto com os 4 primeiros colocados na primeira fase da Taça de Prata, Americano RJ, Sport, Bangu e América SP. As 32 equipes foram divididas em 8 grupos com 4 em cada. Na terceira fase, em turno único, o primeiro colocado de cada um dos 4 grupos passou para a semifinal. O adversário foi o Coritiba, e o Flamengo venceu as 2 partidas e se classificou para enfrentar o Atlético na decisão. Até a final, o Flamengo teve apenas uma derrota, mas não foi uma qualquer. Com Zico em campo, a equipe perdeu no Maracanã para o Botafogo da Paraíba, por 2-1. As críticas foram pesadas, e a torcida não engoliu o resultado. O time foi vaiado naquela partida e em outras seguintes. Para o Galinho, aquele foi um jogo decisivo para o título. Nós vínhamos de um tricarioca, que na época era uma grande disputa. Ganhamos 7 turnos seguidos. Entramos no brasileiro como um dos favoritos. Um time bom, que estava crescendo e tinha muita gente na seleção. Acho que a porrada que levamos do Botafogo da Paraíba, em pleno Maracanã, foi muito importante. Ligou o alerta de que tínhamos que comer muito feijão para sermos campeões. Era difícil perder no Maracanã, mas em um dia em que achamos que íamos vencer a hora que queríamos, nos demos mal. Aquela foi a única derrota que eu tive na competição, lembrou Zico. A decisão histórica com o Atlético. A outra derrota que o Flamengo teve no Brasileiro de 80 foi o primeiro da final no Mineirão. Zico não estava presente por causa de uma lesão muscular. O Galo venceu por 1-0, com gol de Reinaldo, e ficou em vantagem para o segundo jogo, no Maracanã. Tivemos muitos problemas. Eu tive o estiramento antes do jogo contra o Coritiba. Afinal foi um jogo na quarta e outro no domingo. Então se eu tivesse que arriscar, era tudo no domingo.
Fiquei de repouso a semana inteira. Eu só levantava para ir ao banheiro e fazer as refeições. O enfermeiro Serginho ia lá na minha casa fazer tratamento comigo de manhã e de tarde. Aí eu fui para o jogo. Foi um partidaço. Eu não joguei o primeiro jogo, e o Rondinelli não jogou o segundo porque estava no hospital depois da cotovelada do Palinha. Eles entraram com o Reinaldo, que tinha decidido para eles, ainda meia bomba. Nossa vitória foi fantástica. É aquele negócio. Quando nós colocamos vantagem, aí os caras começaram a se desesperar, e deram até mais oportunidades para nós conquistarmos o título. Houve as expulsões, mas ainda assim no final, houve um lance de uma bola atrasada que quase eles empatam. Risos, lembrou Zico. Em campo foi uma duelo de altíssimo nível. Nunes abriu o placar aos 7 minutos, e Reinaldo empatou no minuto seguinte. Zico recolocou o Flamengo à frente aos 44, após aproveitar chute de Júnior e mandar para o fundo do gol de João Leite. No segundo tempo, aos 11 minutos, Reinaldo, que estava machucado, fez seu segundo. O lance que não sai da cabeça da torcida rubro-negra aconteceu aos 37 minutos, que o Flamengo já tinha um jogador a mais depois da expulsão de Reinaldo. Nunes recebeu pela ponta esquerda, fez jogada individual, invadiu a área e marcou o gol do título. O Galo terminou com 8 jogadores, porque Chicão e Palinha também receberam o vermelho. E isso foi um jogo de fortes emoções. Agora a bola é para você, Bugrão. O que você diz, Bugrão? Agora é com ele, o rubro-negro mais apaixonado desta nação. No quadro Opinião. O que você pensa, Bugrão? Olá, Mila. Olá, nação. Bugrão com você. Sejam muito bem-vindos ao Slide Flamengo. Sim, Mila, obrigado, pois é, nação. Na ocasião, os times contaram com a seguinte escalação. Pelo Flamengo, Raul, Toninho, Maguito, Marinho e Júnior, Andrade, Carpegiani, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Júlio César. Técnico, ninguém menos do que ele, o grande Cláudio Coutinho. Já o Atlético Mineiro, João Leite, Orlando, Silvestre, Osmar, Luizinho, Geraldo e Jorge Valença. Chicão, Toninho, Cerezo e Palinha. Pedrinho, Reinaldo e Éder. Técnico, Procópio Cardoso. E agora eu, Bugrão, relato as maravilhosas memórias do gigante Nunes, herói do título de 80. São várias recordações na concentração quando estávamos saindo para a decisão do título. O Francisco Horta, ex-presidente do Fluminense, sentou ao meu lado e disse: Nunes, eu sonhei que você vai fazer 2 gols e o Zico 1. Foi o que aconteceu e conquistamos o título. O primeiro gol foi uma jogada pelo lado esquerdo. Osmar, zagueiro do Atlético, saiu conduzindo a bola, deu 2 toques e o Andrade roubou e tocou no Zico. O Zico lançou para mim e eu entrei em diagonal e fiz o gol na saída do João Leite, goleiro do Atlético. Chutei, rasteiro e forte. O segundo gol foi lançamento do Andrade pelo lado esquerdo. Eu corri, acreditei e cheguei. Tentei cruzar para dentro da área com rapidez, porque estava entrando o Tita e o Zico. Só que a bola bateu no Silvestre e voltou para mim. Tive que assumir a responsabilidade. Dei o drible no Silvestre, aquele famoso em que eu mandei ele olhar o Cristo. Entrei na área e fiz o segundo gol, com um chute forte, de chapa, foi o gol do título. Agora eu, Bugrão, digo, foi sensacional a atuação de Nunes e Zico. Sem dúvida, foi um grande time e um jogo de tirar o fôlego. E é isso, nação. Esta foi mais uma viagem no tempo do Slide Flamengo. Claro, com ele, o Flamengo. Por hora fico por aqui. Tchau, Mila. Tchau, nação rubro-negra. Logo, logo estaremos de volta. Tchau. Avanço total de Osmar. O Atlético se dá áreas realmente de time agressivo. Também Flamengo, lá vai Zico. Rolou, bonito para Nunes. Saiu o goleiro. Nunes tocou para o Barbanzinho. Sensacional! Explodiu o Maracanã, a meu ver até cedo demais. O fato é que Osmar deu uma tremenda bobeira, uma jogada infeliz a dessa do defensor do Atlético Mineiro. Perdeu no meio de campo, o Zico lançou Nunes. Falta batida por Toninho. Vai João Leite, escapou, despeja Orlando, retoma Júnior, atenção, tenta direto, bate pra linha. Júnior de novo, olha o tiro, rasteiro pra Zico.
Adelson mesmo vai fazer o quê? O povão tá todo aí, são 159 mil. Eu diria, Soler, é a decisão mais imprevisível de todas que foram realizadas nesse campeonato. Escondido atrás dele, ele sinalizando para o Cerezo vir à frente, para não ficar muito lá atrás plantado. Lançado Nunes, vai Silvestre na marcação, bate em Silvestre, volta Nunes a bola. Agora a defesa se recoloca. Nunes dá a pinta por dentro, bonita por sinal, chegou para chutar. Sensacional o Maracanã! Sensacional a galera vibrando aqui! Nunes ganhou uma bola, foi à linha de fundo, ganhou de Silvestre, foi lá e bateu o goleiro João Leite quando não tinha ângulo. É o gol que me parece o gol do... Nessa altura, expulso o Chicão. Palinha falou qualquer coisa, o árbitro foi expulso também. Aí o Atlético fica reduzido a 8 jogadores somente. 3 expulsos, Reinaldo, Chicão e Palinha. Agora o fato é que a administração do Maracanã coloca um segurança aqui que não deixa a imprensa descer. Em compensação, a diretoria do Flamengo coloca crianças aqui dentro com bandeira do Flamengo, camisa do Flamengo, e nós não podemos concordar com isso. Olha o jogo aí correndo já pelos 50 minutos e meio do segundo tempo. Pela bola lançada comprida, chegou Raul, chegou Eda, Pedrinho, atenção na dividida, ela vem sobrar na área quando o Raul vai. Maldito, manda pra fora, meu Deus do céu. Ele acabou o jogo. Depois desse alegria imensa, junto com a... É isso por hora. Voltamos já com mais notícias de nosso rubro-negro. Te convido a estar sempre atualizado, aos fatos e as notícias, do Flamengo. Se inscrevendo no canal Slides Flamengo. A dar sua opinião nos comentários, e se gostar do conteúdo deixe seu like, e compartilhe com os amigos e familiares, rubros negro. Deixo meu abraço rubro-negro a você Bugrão e à nação tchau.